Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 19 de março, nós estamos recebendo, com muito prazer, o secretário de Cultura do município de São Vicente, Amaury Alves, e o colega jornalista, ex-secretário de Cultura do município de Santos, Carlos Pina. Vamos agora às manchetes de hoje de jornais e sites com a colega jornalista Cris Chaluri. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, após bate-boca na Câmara, Eduardo Cunha anuncia a queda de ministro. O Estado de São Paulo. Ministro é demitido depois de bate-boca no Congresso. Em A Tribuna, polícia prende 70 pessoas em 6 cidades. No BocNews, entra em vigor lei que pune com prisão a venda de bebida alcoólica a menores. Santa Portal, muro de academia cai e fere pedreiro que trabalhava em obra. G1 Santos e região, operação realizada na Baixada resulta em 87 prisões. E no portal da UOL, PMDB não tem interesse em indicar novo ministro da Educação, diz Cunha. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E como se já não bastasse a queda impressionante de popularidade da presidente Dilma, conforme atesta a última pesquisa do Instituto Datafolha, o presidente tem apenas 13% de aprovação em todo o país, contra 62% de reprovação. Essa reprovação, inclusive, é mais do que 50% na região nordeste do país, por exemplo. Uma região sempre favorável ao PT e favorável à presidente Dilma Rousseff. No sudeste, 66% de rejeição e no centro-oeste do país, 75% de rejeição. Portanto, é uma situação muito difícil. Apenas o presidente Collor, às vésperas do impeachment, teve uma rejeição maior, de 68%. E a presidente Dilma, com 75 dias do segundo mandato, já registra 62% de rejeição. Mas como se já não bastasse essa pesquisa como uma notícia ruim para a presidente, como se já não bastasse a crise econômica que o país atravessa, a crise moral, ética que o país enfrenta, sem falar na crise política, essa crise política agora se amplia e de maneira acentuada, um episódio lamentável de ontem na Câmara Federal, quando o ex-ministro da Educação, Cid Gomes, aliás, ministro que não disse é que veio, o máximo que fez nesses 80 dias como ministro foi dizer que o professor devia trabalhar por sacerdócio, trabalhar de graça, trabalhar por vocação, né? Mas de qualquer maneira, sem entrar no mérito das iniciativas e ações, praticamente nenhuma, do ex-ministro Cid Gomes, ele criou um episódio absolutamente constrangedor para a presidente Dilma Rousseff, ao ir ao Congresso, afrontar o Congresso Nacional, convocado que foi, para explicar as suas declarações de que a casa teria 400 achacadores. E ele foi lá, confirmou exatamente isso, afrontou o Congresso Nacional e, evidentemente, a sua demissão foi solicitada, foi determinada, podemos até dizer assim, pelo presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Isso porque, se ele fosse mantido no cargo, o PMDB romperia a coalizão com o governo. Como o PMDB é o principal partido da base aliada, não restou outra alternativa à presidente Dilma que não afastar o ministro Cid Gomes. Comenta-se agora que o novo ministro será Aloysio Mercadante, que voltaria para o Ministério da Educação, abrindo assim espaço para que Jacques Wagner, ex-governador da Bahia e atual ministro da Defesa, ocupasse a chefia da Casa Civil, como querem muitos setores do PT, especialmente os setores ligados ao presidente Lula. Mas as consequências de toda essa crise são absolutamente imprevisíveis hoje em dia no país. E no programa de hoje nós vamos falar, é evidente, desse momento político nacional com os nossos convidados, mas vamos falar também muito sobre política cultural em Santos, em São Vicente, na região metropolitana e em todo o país, já que ambos são especialistas nessa matéria. Mas tudo isso vocês vão acompanhar assim que a Cris informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 21 e 28 graus.
Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. O tráfego é lento na chegada a São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 6 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. Em Santos, a demora é de 30 minutos. Já no Guarujá, 40 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com espera de 20 minutos. E você também pode participar do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação pode ser assistida às 17 horas pela Santa Cecília TV ou então confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário de Cultura de São Vicente, Amaury Alves, e o ex-secretário de Cultura de Santos, colega jornalista Carlos Pinto. Voltamos já. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Uma outra forma de estender a mão é conciliar. Fazer um acordo é a forma mais rápida e eficiente de resolver conflitos. Semana da Conciliação Trabalhista. Estender a mão é um gesto que pode ser feito a qualquer momento. Conciliar também. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 19 de março. E hoje recebendo com muito prazer 2 especialistas no setor cultural. O secretário de Cultura do município de São Vicente, Amaury Alves, e o colega jornalista, ex-secretário de Cultura de Santos, Carlos Pinto. Eu gostaria de começar, senhores, falando sobre o momento político delicado que o país vive, essa crise política, essa crise econômica, essa crise moral, ética, Operação Lava Jato, demissão de ministro, essa relação difícil entre o executivo e o legislativo, neste início do segundo mandato da presidente Dilma. E começando por você, Amaury, qual é a avaliação que você faz? Você acha que toda essa crise pode criar riscos à governabilidade no país? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Eu não acho, eu tenho certeza que já criou. Né? Nós passamos por um momento muito delicado, pelo que nós analisamos, esse momento vai ser um momento longo, né? Até o governo conseguir, porque nós estamos há 3 meses já de governo e o governo não começou, né? As ações não começaram, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe como as coisas vão acontecer, a economia está parada, a economia da cultura está parada porque ninguém patrocina, ninguém investe, os empresários, as empresas que costumam apoiar, né? Como diminuiu muito a questão da arrecadação e de vendas está parado, né? O segmento está parado, o segmento da cultura, como todos os outros segmentos, né? E todo mundo esperando e aguardando o início do governo, as decisões para fazerem que vão fazer a máquina
máquina funcionar. É um momento muito delicado, fazia muito tempo, eu não peguei o período da ditadura como o Carlos Pinto pegou, eu peguei o finalzinho. Eu, como criança, fui retirado do palco pela Polícia Federal aos 10 anos, uma coisa maluca, né? Uma criança de 10 anos sendo retirada do palco pela Polícia Federal, mas não compreendia muito bem, então peguei esse período de transição, que eu sei que foi muito difícil, muito confuso, mas nós estamos num período, não com relação à ditadura, isso é uma grande bobagem, uma balela, quando as pessoas ficam falando que deveria voltar ao governo militar, isso é um absurdo. O que deveria voltar é a governabilidade, né? Uma forma de fazer com que o país caminhe, ande e atenda aos anseios dos milhões de brasileiros. Né? É verdade, Amaury. Carlos Pinto, bom dia, obrigado pela presença. Você que, além de um especialista em cultura, também é um arguto observador, enfim, da cena política. Qual é a avaliação que você faz, Carlos? Obrigado pela presença. Se é que tem alguma avaliação para fazer, né? Porque eu acho que o Amaury colocou, o governo não começou e daqui a pouco acaba. Vai acabar antes do tempo, Carlos? Eu estou achando, porque há uma crise de tudo, mas a pior crise é a crise moral e a crise ética. Sim. Não é mesmo? Eu ontem estava vendo um vídeo de uma TV americana e a gente fica com vergonha do que os caras gozam o país. E tenho visto de outras TVs de outros países. Então hoje nós somos assim, estamos jogados assim ao escárnio da população mundial. Né? A imagem do Brasil. A imagem do Brasil está totalmente arranhada por causa de meia dúzia não, meia dúzia é pouco, né? Meia dúzia é o que eles prendem por dia, né? Então a safadeza está tão grande, essa coisa de meterem a mão no dinheiro público, está aí no dia a dia, na hora a hora, no minuto a minuto. E ontem não prenderam o prefeito lá de uma cidade, no Rio de Janeiro, botando a mão em 100 mil reais? É safado mesmo, né? 10% do valor de uma licitação lá qualquer, enfim. Pegaram com a bolsinha lá com 100 mil reais dentro. Que partido ele é? É o PT. Então, interessante que é o vice-prefeito, porque o prefeito já havia sido caçado. Também, já foi caçado por gatunagem, né? Então hoje a gatunagem está institucionalizada. Aliás, aquele delator, o Pedro Barusco, né? Que é quinto escalão era quinto escalão da Petrobras e que conseguiu amealhar 100 milhões de dólares que ele está devolvendo, né? Imagina, Carlos, 100 milhões de dólares. Como alguém devolve 100 milhões. Né? O cara é quinto escalão, pô. Os bancos suíços ontem não pegaram lá, não bloquearam 1 bilhão e 300 milhões. Você veja, esse Barusco disse que a corrupção estava institucionalizada a partir de 2004. Quer dizer, aí todo mundo... Ele falou isso no depoimento dele na CPI da Petrobras. Quer dizer, é uma situação realmente muito delicada. Essa crise moral que o Carlos fez referência, Amaury, também eu acho que realmente, de fato, é a pior de todas as crises. Não, mas Chico, sabe o que é? Não se trata apenas da questão do governo, de quem faz parte do governo, de quem faz parte do Congresso. Na raiz da sociedade, essa coisa está ali germinando. O cara rouba 10 reais porque não pode roubar 10 milhões, porque senão ele roubava. Levar vantagem, né? A história de levar vantagem, né? Sempre levar Então vantagem. É o seguinte... É como diz você, é a crise moral. Agora, vocês que são, enfim, especialistas, homens do setor cultural, como é que você vê isso? Um país como o nosso, de repente um país tão talentoso, tão criativo, sobretudo nas artes, um país que enfrenta uma crise como essa que o Carlos se refere, essa crise moral. As pessoas precisam de bandeiras para seguir. Né? O ser humano, né? Ele caminha atrás de ideias, atrás de pessoas, atrás de propostas. E nós estamos num período, não que não fosse assim antes, mas num período em que tirar vantagem é o grande momento, né? E um período de impunidade,
onde ninguém acredita que quando se faz o mal, ainda mais no setor público, não há punição, a própria pessoa que critica, muita gente que critica, gostaria de estar no lugar da pessoa que está se beneficiando, exatamente. Então é uma questão... É uma questão cultural também, é uma questão cultural, mas que só vai mudar. O Brasil não muda isto culturalmente em menos de 20 anos. Porque é uma questão de formação. Sim, quando hoje um pai e uma mãe entram numa escola para brigar com o professor, porque o professor deu nota baixa para o aluno, e de colocar o dedo e de agredir. Aqui na Baixada nós temos visto situações de agressão, onde entra o pai com o aluno e espancam o professor, independentemente do professor estar certo ou não. É o absurdo do absurdo. Quando na minha época, se eu tirasse nota baixa, era o contrário. Se entender que seu pai era você. Eu ia ficar de castigo. A cobrança era em cima do aluno. Claro. Os pais cobravam. Hoje não. Hoje o filho não quer, a culpa é do professor. Não quer saber se o isso é muito. Então é uma questão que isso muda como? Porque nós temos uma geração perdida. Nós temos uma geração perdida. Essa geração hoje de pais que entra na escola e agride um professor em defesa da mediocridade do seu filho, é uma geração que não teve formação, que não teve conteúdo, que não teve acesso ao que tinha direito de ter acesso, e hoje nós pagamos por isso. E vamos continuar pagando enquanto o poder público não entender que a grande transformação vai acontecer no segmento da educação. E não é dando bolsa para as pessoas fazerem faculdade e universidade, porque elas não têm formação. É trabalhando a base. E não só a formação educacional, mas uma formação ética e moral também. E cultural. Mas não é só isso, secretário. Hoje em dia não tem mais reprovação. O cara já passa direto. É uma beleza, né? É uma farra. Eu acho o seguinte, se criou aí uma síndrome que todo mundo tem direitos, mas não tem um canalha que tenha deveres. Já repararam isso? Todo mundo tem direito. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, aquilo ali é meu. E a tua parte, como é que é? Então, acho o seguinte, esse país só vai dar certo o dia que tiver uma virada de mesa em que se fechem as fronteiras todas. É o seguinte, quem está dentro não sai, quem está fora não entra, e vamos resolver o problema. Aliás, resolver de uma forma até mais... Aliás, já resolveria, viu, cara, se essas fronteiras fossem fechadas mesmo para valer, no sentido de impedir tanto o contrabando de armas e drogas. Drogas, acabando com a nossa juventude, né? E como diz o Aloysio Azevedo, ele sempre fala, eu repito sempre aqui, os inimigos modernos da pátria são o tráfico de drogas e o contrabando de armas. E tudo isso vem pelas fronteiras. E enquanto as fronteiras terrestres, aquáticas, aéreas não forem controladas de forma eficaz, nós não teremos resultado nessa luta. E, por outro lado, investir em educação. Outros países, secretário, países investem uma geração na educação. Educação e cultura. 2 gerações em educação e cultura. Tem um novo país. Se nós quisermos um país melhor para os nossos netos, nós temos que começar a fazer isso agora. Agora, vem o ministro da Educação, cria uma situação constrangedora, está preocupado em fazer política, está preocupado em dizer que o professor tem que trabalhar para o sacerdócio, fica nem 90 dias no cargo e já sai demitido pelo presidente da Câmara Federal. Isso é que é interessante. Porra, né? É o fim do mundo. É o fim do mundo. Ele foi lá exatamente para isso, foi lá para desafiar o Congresso e ser demitido pelo presidente da Câmara. Ministro da Educação. Que não tem nenhuma. Falta ele o básico. Mas, senhores, nós vamos falar também, e evidentemente a razão do programa hoje é isso, é falar sobre política cultural. E nós temos, eu queria abordar assim, inicialmente 2 temas. O primeiro deles com relação à questão do ICACESP, que é o Instituto de Artes Cênicas do Estado de São Paulo, que é presidido pelo Carlos Pinto, recentemente reconduzido a condição de dirigente do ICACESP. Eu queria que você falasse um pouco, Carlos, a respeito do ICACESP, dos desafios, enfim, das prioridades para esse novo mandato do ICACESP, que é uma organização que reúne o pessoal de artes cênicas de todo o Estado de São Paulo. O ICACESP está completando esse ano 18 anos, né, de atividades.
É um grupo que são antigos dirigentes de federações de teatro amador, pessoal que fez teatro amador, né? E outras artes, né? A nossa luta o que é? É para ter uma política cultural definida, Sim. Né? Que não há nem nos municípios, nem nos estados e nem no governo federal. Se não tivesse havido esse ato na saída do Juca e a entrada de Marta, mas não sei quem que foi ministro aí, eu acho que nós já teríamos alguma coisa definida. Eu defendo muito o trabalho feito pelo Gil e pelo Juca no Ministério, através do levantamento da radiografia que eles fizeram da situação cultural do país. Levantamento, dados, por exemplo, quantas bibliotecas tem, quais são as cidades que não tem, Sim. Quantos cinemas tem, quais são as cidades que não tem, e vai por aí. Só que o Juca saiu do Ministério e quem entrou pegou tudo isso e meteu na gaveta. Que foi a Ana de Holanda, não é isso? Bom, não me lembre coisas tristes, né? Não foi ministro? Isto é uma coisa, então, eu vou te falar, isso aí não passa batido nessa. Pior é você ter um ministro que vai lá, ou uma ministra, digamos Sim. assim, cuidar da vida profissional de costureiro, de figurinista, né? Arrumar dinheiro para o cara ir fazer exposição em Paris, em Nova York. Agora eu te pergunto, essa coisa de vestuário não é coisa de indústria? Não há um ministério que cuida disso, indústria e comércio, salvo erro meu, que é tanto tem ministério que tanto já não tem mais. Né? Acho que nem a presidente Dilma sabe o nome dos 39 ministérios. Então, está tudo virado de cabeça para baixo. Eu acho que essa volta do Juca, se ele conseguir retomar o trabalho que ele vinha fazendo, que foi iniciado com o Gil, do qual ele era secretário executivo, eu acho que nós vamos ter os alicerces de uma política cultural para o país. Porque o Brasil é um dos países mais ricos em folclore. Você não escuta mais falar em folclore. Você tinha um dos maiores festivais de folclore do país aqui, em Olímpia, no estado de São Paulo. Cadê? Onde está? Sumiu. Os estados, e eu falo por São Paulo, é uma negação total na área cultural. O interior está assim, é o primo pobre. Então o que é que nós defendemos de Cacete? Ora, a maioria da população mora no interior. Portanto, essa maioria é que gera a maioria das riquezas do Estado. E por que é que lhe negam as coisas? Cultura, saúde, educação. O interior está lá. Por exemplo, nós estamos começando uma briga, e eu já comecei. Existe em São Carlos um Museu da TAM. E eu já tive a oportunidade de visitar, não sei se a Mauri já esteve lá também. Uma coisa maravilhosa. Uma das raras coisas que tem no interior, assim que você sai para ir ver e volta, estão querendo trazer para São Paulo. Né? As fazendas históricas da região de São Carlos, que eu conheço quase todas, abandonadas. Quando deveria haver um trabalho de restauração, de trabalhar. Você pega a Santa Maria do Monjolim em São Carlos, ela tem um acervo. Tem uma biblioteca que você não encontra na maioria das cidades do país. O acervo mobiliário dela, o acervo de prataria, de louça, de tudo que eles mantêm lá. E é uma dificuldade para eles arrumar uma lei Rouanet que lhes permita ir caçar dinheiro para restaurar aquilo tudo. Um casarão que hospedou Dom Pedro. Foi a maior fazenda de café do país. É difícil. Então, é tudo. A gente estava aqui falando da educação, falando de crise moral, de crise ética. O Brasil precisa ser reinventado. E não será reinventado tentando com paliativos. Há que haver uma ruptura. Eu queria aproveitar, inclusive, a presença do secretário Amaury Alves para conversar um pouco também sobre a questão da encenação da chegada de Martim Afonso em São Vicente, que já está com uma repercussão internacional importante.
Inclusive o secretário está indo esta noite, né, secretário? Isso. Para a Espanha, exatamente, mas ele vai contar tudo isso com relação à encenação de Martim Afonso e essa repercussão no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. A televisão, o computador, o celular, o satélite, o videogame. Por trás de grandes invenções da humanidade existe uma coisa em comum: a matemática. A Obimap 2015 está começando. Professores, inscrevam suas escolas em obimap.org.br. Alunos, participem. A matemática pode mudar o seu mundo e o mundo de todo mundo. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 19 de março. Estamos ao vivo e recebendo hoje, com muito prazer, o secretário de Cultura do município de São Vicente, Amaury Alves, e o colega jornalista e ex-secretário de Cultura da cidade de Santos, Carlos Pinto, discutindo política cultural. E agora nesse bloco, Amaury, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da repercussão internacional da encenação da chegada de Martim Afonso de Souza a São Vicente, um espetáculo, o maior espetáculo do mundo ao vivo, e que há tantos anos é levado à frente em São Vicente, um espetáculo realmente maravilhoso, espetacular, impressionante, e há uma repercussão internacional importante. E nesse sentido eu gostaria que você falasse um pouco que você está indo hoje para a Espanha, Portugal, exatamente para cuidar tratar dessa questão da encenação, não é isso, Maurício? A encenação, ela tem por maior que ela seja, mesmo fazendo parte do Guinness Book como o maior espetáculo de teatro realizado em areia de praia do mundo, ela ainda tem uma característica de absorver demais um público doméstico. Sim. Né? Então, nas pesquisas que nós fazemos, 80% do público é de São Vicente e da região. Sim. E os turistas que podem movimentar a economia não somente de São Vicente, mas da Baixada, por causa de uma ação cultural do tamanho que é a encenação, são poucos. E na maioria dos turistas, eles já estão aqui por um outro motivo, ficam sabendo da existência do espetáculo e vão assistir. Sim. Então, ela não gera possibilidades, e a cultura pode sim gerar negócios e deve gerar negócios, inclusive para ter sustentabilidade. Né? Desde que nós assumimos nesta gestão, dentro da nossa aí, eu vou contestar meu amigo Carlos Pinto aqui, quando ele diz que as cidades não têm política cultural, eu vou defender que São Vicente tem política cultural traçada hoje. Eu e a equipe, quando assumimos, nós nos preparamos para... Tem política cultural enquanto você estiver lá, porque a hora que você sair, como é que fica? Bom, nós temos, mas eu tô... Não tem política cultural, tem um hiato. Não, mas isso vale para Santos também. Mas vamos trabalhar para que isso seja permanente, claro. Desde que a gente consiga fortalecer o movimento cultural da cidade, que faz parte da nossa política cultural também. Mas aí, retornando, desde que nós assumimos, fazendo parte dessa nossa política cultural, nós, com base nas estatísticas e nas pesquisas, nós estamos fazendo um trabalho para fazer com que a encenação ganhe repercussão fora inclusive do Brasil. E nós temos desenvolvido uma ação que não é muito complicada e nem custosa.
Eu sou uma pessoa de teatro, a minha irmã é de teatro, nós já viajamos muito para festivais em diversos países, temos conhecidos e amigos fazendo teatro em diversos países, então nós já vamos convidar os amigos, né? E são amigos porque eles não ganham nada, então eles ainda pagam para vir, só amigo, né? Claro. Então os amigos é que tem que... Vamos convidar os amigos para participarem aqui do espetáculo. E artistas conceituados nos seus países de origem. E eles têm atendido o convite e têm saído daqui impressionados com o espetáculo. A gente sofre muito no Brasil com essa síndrome de cachorro vira-lata, de que só o que os outros fazem é bom, é positivo. E essa mobilização social que nós conseguimos em São Vicente com a comunidade é algo único, né? Você não encontra. E o grande mérito da encenação é a participação popular, não são os artistas convidados que vêm para fazer é a população contando a sua história da maneira como ela é contada, né? Isso tem um valor cultural, social, inestimável, não só para a cidade, mas para toda a região. A encenação hoje não é um patrimônio imaterial de São Vicente, é um patrimônio do Brasil. Claro. Né? Então nós temos convidado muitos artistas. Este ano nós tivemos a participação de artistas que vieram do Japão, de Portugal, da Espanha, da Argentina, da Nigéria, porque nós já temos um artista nigeriano vivendo em São Vicente, mas da Nigéria, e isso do México, né? E há uma repercussão, e hoje facilitada pelas redes sociais, que é algo impressionante, né? Está acontecendo aqui agora e os países de origem dos convidados estão sabendo tudo que está acontecendo, né? Isso tem trazido uma repercussão internacional muito positiva. No ano passado nós tivemos a presença do México, do México, Peru, Equador e Portugal, e isso gerou com o México um processo de irmanação, de irmanamento com a cidade de Zacatecas, que é a capital de estado, uma cidade histórica fantástica, que eles têm uma encenação histórica que tem 190 anos de existência, né? E por causa disso nós conseguimos essa germinação. Professores, doutores, pesquisadores da Universidade Federal do México estiveram aqui fazendo pesquisa, trabalhos e levando informações para lá. Isso é que é importante, né, secretário? Essa relação do espetáculo com o mundo inteiro. E a possibilidade do elenco, dos voluntários, dos artistas locais, de conviverem com artistas de outros países. Isso gera conexões, possibilidades de intercâmbio, convites para viagens, né? E eu estou indo agora à Espanha, porque a diretora de Topic, Topic é um centro de referência em Toulouse, uma cidade bem próxima de San Sebastián, que em 2016 será a capital europeia da cultura. A Topic é um centro de referência no teatro de animação no mundo e um dos principais da Europa. Eles têm museu, eles têm teatro, e a diretora veio, assistiu à encenação, participou da encenação e solicitou que um dos bonecos da encenação fosse doado para o acervo do museu. E nós estamos levando um dos bonecos da cena da antropofagia, que é o menor, ele tem 3 metros de altura, mas é o menor, o mais fácil de transportar, e esse boneco passa a fazer parte do acervo. E nós teremos um monitor de TV, eles, passando trechos da encenação, explicando a procedência do boneco. Isso para o espetáculo e para a cidade e para a região é algo inestimável. Você imagina os brasileiros visitando este museu e vão descobrir, se deparando com uma realidade que não acontece em São Vicente e o cara desconhece, né? Então isso é uma coisa fantástica, a cultura permite isso, né, cara? Permite. Você vê, nós estamos numa luta aí também, através de CACESP, da montagem do Museu do Teatro Amador Paulista, que já sede em Franca. Sim. Né? Então, garimpando documentos, que o movimento federativo... E Santos deve contribuir muito com isso, né? Deve ter muita documentação. Nós já mandamos muito material para lá. Você vê, o movimento federativo de teatro dos anos 60, 70, no estado de São Paulo, foi realmente um dos maiores movimentos culturais do país. Está sendo motivo agora de teses, de universidades, de livros, de tudo, 50 anos depois quase. Então nós estamos montando um museu com fotos, com jornais, com... enfim, tudo que é possível lá em Franca.
E estamos correndo atrás disso, inclusive preparando um projeto para ver se a gente consegue alguma coisa através da Lei Rouanet, ou do Ministério da Cultura, ou pelo PROAC, para manutenção, para você ter pessoas trabalhando lá dentro. Um projeto dessa hora deveria ter dinheiro fácil, né? Quer dizer, mas não tem, não. Porque, sabe, tem um projeto para ir, para voltar. Quer dizer, a importância desse movimento em São Paulo, a própria Secretaria de Estado da Cultura poderia contribuir. Mas, Chico, infelizmente, existe essa secretaria porque eu não vejo fazer nada no interior. Na capital eles fazem muito. Só que o grosso da população do estado de São Paulo não mora na capital. Sabe? Eles não têm uma visão global da coisa, é o que está mais perto aqui, é o que interessa. Eu acho que essa política cultural, de modo amplo, não existe mais. Ela depende muito da iniciativa do município. Iniciativas do município. Você tem uma história, tem uma trajetória respeitável. Chico, se não há um estímulo... Se não houver, se não for o trabalho do Amauri, da equipe dele em São Vicente, a coisa não anda. Sim, mas se não houver um estímulo, não adianta. Sabe, eu acho que o secretário não tem que ficar sentado no gabinete dele só. Não é mesmo? Tem que andar. Se ele aceitou o cargo, anda. Vai saber o que está acontecendo no interior. Né? E isso não ocorre. Então nós estamos correndo atrás aí desse projeto que está sendo elaborado lá por uma museóloga de Franca e ver se a gente toca. E a sede será em Franca desse museu? Não, já tem, inclusive o ex-prefeito Sidney Rocha já destinou lá um local e ele está sendo montado, já está com muita documentação. E uma outra coisa que nós criamos e passamos a entregar esse ano foi o troféu ICACESP de teatro, que o meu amigo aqui foi um dos contemplados, não diga. Ele e o Fábio Nogueira, lá de Presidente Prudente, que é o secretário de Cultura de lá, que também é um batalhador, é um cara que... Aliás, se você olhar um panorama do estado de São Paulo, você tem duas cidades que, em função dos seus secretários, elas sobressaem na questão da produção cultural em São Paulo, que é São Vicente, aqui no litoral, e lá em cima o Fábio de Presidente Prudente. Agora, por que isso acontece? Eu digo, é iniciativa do secretário, porque dinheiro ninguém tem, na verdade, no setor cultural especialmente. Né? É iniciativa do secretário e é respaldo do prefeito. Não, sim, claro. Porque se não tem respaldo do prefeito, aí eu tenho que... precisa ter a crença, né, depositar confiança na equipe da cultura, né, e de que é importante. Então, como eu tenho uma facilidade muito grande com o prefeito Billy, né, ele acredita, né, então nós conseguimos fazer, porque eu conheço muita gente boa que ocupa a função e não consegue, não anda, porque não tem o respaldo do administrador principal. Isso, então não dá para fazer mágica, né? Você precisa de um trabalho aí em equipe. E o caso do Fábio Nogueira, o Fábio acho que é uma situação única no estado de São Paulo, porque o Fábio é secretário lá há 20 anos já, seguidos, e ele sai um prefeito, entra o outro que é de oposição e continua com ele. Então isso permite uma continuidade no desenvolvimento do trabalho. A cidade dele é um absurdo, eles têm 300 funcionários na Secretaria da Cultura, eles têm vários teatros, bibliotecas, espaços, e uma cidade que não é centro cultural. Hoje o Festival de Teatro Nacional que eles têm em Presidente Prudente é considerado o melhor do Brasil pelos críticos, foi considerado o melhor festival. Eles têm apoio do SESC lá no desenvolvimento disso também, mas não foi um trabalho feito em 4 anos, né? Porque 4 anos... E a gente mas é aquilo que o Carlos dizia, tem continuidade, não houve hiato. Né? A gente tem um problema seríssimo, e aí isso vai aqui um pedido para todos os prefeitos, todos os governantes e... A gente tem a maldição no Brasil do vamos desfazer o que a gestão anterior fez. A desconstrução. A desconstrução. Falei, então não vamos desconstruir, vamos melhorar, porque é possível, tudo é possível de ser melhorado. Então isso funcionou, independe, não é porque foi feito na gestão anterior, é porque foi feito para a população. Então está funcionando, como podemos melhorar? E aí nós melhoramos. Aí você tem um crescimento, não somente no segmento da cultura, mas geral. É uma maldição da gestão pública no Brasil. O grande problema é essa falta de continuidade. Por exemplo, quando eu criei o Festival de Teatro Estudante de Santos,
qual era a finalidade, o foco principal? Era trabalhar com as crianças do primeiro ciclo aí, ensino fundamental e despertar nelas o gosto pela arte, seja pelo teatro, seja pelas artes plásticas, seja pela dança, pela música, que envolvia tudo isso. O meu sucessor, a primeira coisa que ele fez foi acabar com isso. A falta de visão, não é mesmo? A falta de visão do cara, que isso é um negócio para ser construído ao longo dos anos. Não é em um ano que você vai despertar um país voltado apenas para o futebol, né? O cara tem um filho louco para que ele seja... Que não anda bem das pernas, também. Filho tem que ser jogador de futebol, que é para ele ter uma vida boa. O pai gigolô, como eu chamo. Recentemente uma carta aberta do Domingos Oliveira, eu não sei se vocês viram, que ele encaminhou para o ministro, para o Juca. E algo ali ele escreve extremamente bem, não é? Eu sou fã do Domingos e concordei com tudo ali que ele colocou na carta. Ele estava elogiando o Juca, inclusive, sem conhecê-lo pessoalmente. Mas um dos pontos que ele coloca ali é que se você deixar a população escolher o que ela quer de arte, né, a gente não tem mais arte Mas é claro que não. No Brasil. O que você precisa é de gestor que saiba das necessidades, que saiba desenvolver projetos, né, para você levar a mudança, porque se for com uma população que nós temos hoje, que não tem acesso, ela vai escolher, é o que eu digo, não adianta você servir. Tem pessoas hoje que ainda acham que estrogonofe é um prato requintado, onde você come em qualquer quilo, mas tem pessoas, porque tem creme de leite e tal, e não come. Por quê? Porque não tem o hábito, não provou isso, então coloca de lado e não quer provar, não. Então eu cito esse exemplo da comida porque é muito forte para as pessoas. Não, eu não vou provar, eu não provo. Então fica sempre mais do mesmo. E o gestor público precisa muitas vezes, na área da cultura principalmente, bater de frente e mostrar caminhos. Mostrar caminhos. Sem dúvida, é isso. O papel do gestor, é o papel do líder, de um modo geral. Nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre política cultural na região metropolitana da Baixada. Afinal, temos uma política cultural metropolitana? Mas eles vão responder no próximo bloco. Voltamos já. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 19 de março. Estamos indo para o último bloco, passa bem rápido. Eu gostaria de discutir com o senhor, Amaury Alves, secretário de Cultura, e Carlos Pinto, ex-secretário de Cultura de Santos, ambos especialistas na matéria,
Por que, afinal de contas, não se tem efetivamente, secretário Carlos Pinto, uma política cultural metropolitana? Afinal, temos uma região metropolitana há mais de 2 décadas, pelo menos no papel, pelo menos de direito. Sim. Por que não funciona uma política cultural metropolitana na Baixada? Olha, Chico, uma vez, não sei se era, não, a Mauri não estava na secretaria em São Vicente. Juntei aí os 9 secretários da região, secretários de cultura, e fizemos um projeto de metropolização de cultura. E no dia da apresentação lá no Condesb, eu fui obrigado a interromper e ficar esperando que 2 prefeitos, até conhecidíssimos, parassem de matraquear coisa que não tinha a ver com o assunto. E esse projeto foi entregue e ninguém sabe dele. Então o que falta é ação. É pessoas... Eu acho o seguinte, eu sou meio estranho nessa... Vontade política? É o seguinte, o cara está no lugar, não está produzindo, saca fora. E fica proibido de participar de qualquer governo. Agora, você vai para uma reunião de prefeitos, de secretários, expor um projeto que vai beneficiar toda a região, a coletividade de 9 municípios, projeto elaborado pelos secretários desses 9 municípios, e 2 prefeitos ficam de comadre um com o outro. Era melhor pedir licença e sair, né? Era melhor pedir licença e sair e deixar a reunião prosseguir. Os outros queriam ouvir. E até hoje não deu nada. Então, projetos, por exemplo, o Festival do Sesc, o Mirada. Mirada veio, você está por dentro, veio quando a prefeita de Cádiz esteve em Santos, e fez aquela reunião no gabinete do João Paulo e saiu Mirada. Mirada hoje está se espraiando por outras cidades da região. Está cumprindo o que foi projetado a partir do primeiro. Não é mesmo? Então, isso é uma coisa. Esse projeto, por exemplo, do Estado, não é só malhar o Estado, também tem alguma... que é de uma iniciativa do Edmur Mesquita, que é o Tocando Santos. Eu acho que ele tinha que, agora... A perspectiva metropolitana, né? Exato. E assim por diante. E haver uma troca, por exemplo, eu sei que tem gente fazendo teatro em Itanhaém. Trazer esse pessoal para cá, levar daqui para lá, e então fazer aquilo que eu chamo de intercâmbio. Então o que ocorre? Por exemplo, estabelecer um intercâmbio cultural com uma cidade em Portugal, que é Aroca. Quer dizer, acabou, né? Mudou o prefeito, acabou. Né? O intercâmbio com Cádiz, quer dizer, nós chegamos a mandar estudantes de Santos para Cádiz, para um congresso internacional de estudantes. Acabou, não existe. Trabalho com Coimbra, não existe mais. E assim sucessivamente com outras cidades. É a questão da continuidade da gestão. Essa questão da descontinuidade é que tem que acabar. É o que vocês falaram a respeito de Presidente Prudente, há 20 anos. 20 anos. Chico, eu não defendo nem a manutenção do mesmo para sempre. Sim, mas da política. Mas a política. Da linha. Sabe, tem uma linha, mestre. Então você vai seguir. Está dando certo, vai em frente. O que não está dando, muda, enfim. Mas de um modo geral, esse é o sentido. Falta isso. Falta um pouco também de generosidade, sabe? No sentido de entender o trabalho dos outros. A questão da metropolização da cultura aqui na nossa região, ela acontece através dos produtores culturais, né? Não do poder público. E o Carlos Pinto citou aqui o exemplo do Mirada. O Sesc promove ações metropolitanas. Sim, né? senhor. E ele consegue promover porque ele tem o poder de decisão. Ele está acima do poder público nesse aspecto. Não, ele tem né? o poder, ele tem o recurso, ele tem o poder de decisão. Sim. Ele convida e oferece. Eu posso fazer isso, eu quero que o Sesc faça tudo público. Em São Vicente. Eu falo para o Neto lá, eu falei, o que você tiver e mais alguma coisa, manda para a gente aqui. Uma cidade que precisa. Então existe uma movimentação. Porque um artista aqui da Baixada, ele não é um artista de Santos, ele não é um artista de São Vicente, ele não é um artista da Praia Grande, ele é um artista da região. Claro, Inclusive, as pessoas costumam perguntar como viver da arte na sua cidade. Eu vou dizer que isso é praticamente impossível para qualquer artista. Aí vamos lá na música
do Milton Nascimento, né, que todo artista tem que ir onde o povo está, isso é uma real, mas você pode ter uma base de produção, né? E é o que as pessoas têm aqui. Quem entendeu esta mecânica, quem entendeu isto, consegue sobreviver da cultura e da arte. Mas qualquer ação, o que acontece, por que eu vejo que é difícil você fazer uma ação metropolitana, e todos se conhecem, os secretários se conhecem e tal, mas as cidades têm tanta dificuldade para desenvolver as suas próprias ações na área da cultura, que quando você pensa em fazer algo ainda envolvendo, porque o meu eu tomo a minha decisão, né? Eu tenho, aí você tem que envolver outros com recursos, outros e isso acaba gerando essa dificuldade. Mas era o papel do Condesb e da Câmara Temática de Cultura, por exemplo. O Condesb tem realizado reuniões na Câmara Temática, né? Sempre tem um representante da Secretaria da Cultura lá de São Vicente também participando, né? Mas é um processo lento. É isso que eu costumo dizer para a minha equipe, e a minha vida inteira é pautada por este pensamento, que o melhor momento e a melhor condição para se fazer qualquer coisa é o agora e com o que eu tenho na mão. Porque se eu aguardar a estrutura ideal ou o momento ideal, nós não vamos fazer. Fica que nem o hino nacional, deitado eternamente em berço nós não fazemos. Pode ser melhor? Pode, mas hoje o que eu estou fazendo, o que nós vamos fazer é o melhor que nós podemos. E vamos fazer o melhor que nós podemos agora, com o que nós temos em mãos. Mas, inclusive, deixa eu até... É o caso dessa viagem minha hoje para a Espanha. São Vicente passa por uma situação econômica tão delicada quanto todo o país. Então, mesmo em missão oficial, falei, como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, eu pago, eu estou pagando as minhas despesas para levar esse material para lá, para divulgar a cidade. Comprei a passagem 10 vezes no cartão, não é, com essa alta do dólar que está assustando todo mundo, não é? Mas comprei e estou levando. E por quê? Não dá para eu esperar a situação e o momento. Senão, evidentemente, o museu então, na Espanha vai perder o interesse, vai ficar sem. E ele estará pronto lá para o Dia Mundial do Teatro, que é 27, e que eles vão colocar lá no. É assim que funciona, por ação abnegado. E outra coisa, essa revisão que o país necessita na questão política, moral, ética, passa também pela questão cultural e educacional dos pretensos candidatos a governantes. Não adianta você ter um secretário de cultura que queira fazer alguma coisa quando o prefeito dele é um jejuno, né? Mal assina o nome. Então tudo isso tem que ser revisto. Não é uma questão elitista, não. Não se trata disso. É uma questão cultural mesmo. Né? Ou o cara é do ramo ou não é. Ou ele sabe ou não sabe. Então você tem um prefeito que joga de lado a cultura porque ela não te interessa, então põe um babaca qualquer sentado na cadeira para ficar lá de boneco, para tomar porrada por ele. Isso precisava acabar. Né? Como eu defendo uma reforma política em que o cidadão foi eleito para 4 anos. No segundo ano, um plebiscito para ver se ele fica ou não fica. É verdade. Seria interessante. E até logo, vai embora se não serve. A questão da cultura, porque... Para completar, por favor, Só para a gente encerrar. É que as pessoas criticam muito, mas isso é no Brasil que acontece, que é falta de cultura. Aí fala, quando você tem movimentos na Itália, né, que elegem um Berlusconi, que aceitam... Né, coisas que acontecem que são absurdas, que parecem de um país sem cultura, e não dá para dizer que Itália não tem cultura, não dá para dizer que Espanha não tem cultura, não tem... Isso passa por um movimento de massa, que é o que volto lá no Domingos Oliveira, você não pode oferecer unicamente nas questões de educação e cultura o que a população quer. Por isso que você precisa ter para aprender. Inclusive, votando, a gente aprimora o voto. Chega lá. Carlos, nós estamos no limite, vamos deixar para um outro programa, porque chegamos ao final. Muito obrigado a Mauri Alves, boa viagem, sucesso na Espanha e em Portugal. Muito obrigado, Carlos Pinto, mais uma vez pela presença. Obrigado a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.